Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Movimento Pretrafro. Olha, você que sempre está nos acompanhando, nos marca, compartilha. Aqui está embaixo o arroba para você, né, também, olha, indicar para os amigos, parentes, vizinhos, aqueles que você ama, também aqueles que você não ama. Não importa, né? Importa que essa mensagem que nós estamos aqui emanando para Curitiba, de Curitiba para Paraná, do Paraná para o Brasil, do Brasil para o mundo, do mundo para o universo todo, porque aqui nós falamos e compartilhamos vidas, histórias, também a resiliência de pessoas que lutaram pela pastoral, movimento, ações, iniciativas do povo negro, preto e pardo, mas sobretudo lutamos por uma sociedade melhor, obviamente, né? Uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna para todos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode dizendo para todos aí que está começando mais um programa Pretrafro, né? Com Eduardo Filho aqui, compartilhando com você este momento tão importante. Eu fico muito feliz porque cada convidado que vem, né, tem uma experiência, tem história, e hoje, gente, eu vou conversar com duas sumidades, né, que tem a história do movimento negro preto aqui em Curitiba, Paraná. Saúl Durval, e também com a gente fala Cris Oliveira, né, que a gente sempre, né, fala por Cris, a Cris que é representante, né, da Pastoral Afro de Curitiba. Então, vou começar aqui apresentando Cristina Silveira de Oliveira, pós-graduada em escola restaurativas com enfoque em direitos humanos na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é coordenadora da Pastoral Afro-Brasileira no estado do Paraná e também coordenadora do curso popular Ubuntu, né? Colocando o acento correto, né? E atua politicamente na área educacional e nas causas das mulheres negras, cultura popular e o diálogo para as relações étnico-raciais. Seja muito bem-vinda, Cris Oliveira. Obrigada, Eduardo. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito bem. E também, lógico, olha, o currículo, né, já está assim, ele é um homem à frente do seu tempo, tem muitas histórias vivas e vividas, jornalista, formado em Direito, pós-graduação em Direito do Trabalho, mestrando em Direito Constitucional e Políticas Públicas, ex-atleta de futebol. Olha, essa é novidade até para mim. Essa é novidade. Militância política no movimento estudantil J8, MR8, partidos políticos como PMDB, PCdoB, PSD e PP, atualmente sem partido. Foi presidente do PMDB Afro Paraná e Nacional, 2 vezes presidente do Conselho Étnico-Racial de Curitiba, o COMPER, e 2 vezes presidente do Conselho Estadual de Políticas Étnico-Racial, o CONCEPIR. Ex-presidente do IBAF, criador das cotas no serviço público no estado do Paraná, do SOS Racismo, Casas Populares para Afrodescendentes no estado, a campanha contra o racismo no futebol no Paraná, que é nacional, e ajudou a criar o feriado nacional e municipal, e foi amicus curiae, depois você me corrige se eu estiver errado, né, no STF. Gente, aqui nós recebemos com muita alegria Saúl Durval. Alegria é minha, satisfação de estar aqui com os ilustres, né? Movimento negro, pessoas extremamente importantes. O Eduardo Filho tem um carinho muito especial, né? Ele me casou, né? Depois de velho, ele me casou, né? As articulações para o casamento do Saúl. Faz 2 anos isso, vai fazer 2 anos. E é uma satisfação enorme, né? Muito bem. É verdade. E, Eduardo, esqueci de falar para você, mas foi um convite seu, né? Eu também sou doutora honoris causa. Né? É verdade. Parabéns. Né? Pelo Movimento Negro, né? Indicado por sua pessoa. Muito Me grato, sinto muito honrada, né? De ter esse título. Pelos movimentos, enfim, pela causa do povo negro. E olha, doutora Cris Oliveira. Sim. Doutora Cris. Muito bem, né? Não podemos esquecer disso, né? Essa grande honraria pela Febraica, né, do Rio de Janeiro, né, que pôde, né,
também promover, né, promover essa identidade. Esse reconhecimento a você, Cris, né, por tanto Obrigada. trabalho, por todo o trabalho Sim, maravilhoso sim. que você faz, né, para a Pastoral Afro Brasil, para os movimentos, né? E aí, começando então, gente, né? Nossa, assim, tem tanta história hoje que a gente precisa falar e conversar, porque aqui, né, nós temos uma biblioteca viva, né, que traz todo esse conhecimento. E eu queria começar, Saul Durval, né, Dr. Saul Durval, mas que traz, né, na sua história, na sua essência, toda a essência do movimento negro, as suas lutas por este povo aqui no Paraná e no Brasil. Eu queria que você fizesse assim, um apanhado de tantos momentos, né, que você passou aí e traz, né, para nós, para referência de todos esses que estão assistindo e que, por sua vez, né, também às vezes desconhece as lutas, né, os momentos, né, alegres e tristes, mas que a partir também aqui do movimento Pretrafro fica registrado para a posteridade, né, a sua história enquanto, né, militante deste movimento tão importante para Curitiba, para o Paraná e para o Brasil. A minha história começa na favela do Parolim, né? Eu nasci lá. Eu sou nascido na favela do Parolim, aqui em Curitiba. Saio de lá pequeno, vou para Vila Maria Antonieta, Pinhais, onde eu cresci, me desenvolvi. Região metropolitana aqui de Curitiba. Região metropolitana de Curitiba, porque na época a Vila Maria Antonieta pertencia a Piraquara. Né? Hoje pertence a Pinhais, depois da separação em 1992. Eu fui uma criança feliz, pobre, brincando na rua, na valeta, pegando rã, e indo para o colégio, né, jogando bola na rua. Né. Eu vim de uma família de gaúchos, né, meu pai e minha mãe são gaúchos de Porto Alegre, os falecidos já os dois. Pai, ex-jogador de futebol também, goleiro, mão de onça, o nome dele. E minha mãe era professora, né, estudou depois de uma certa idade também. E ela leva nome de colégio lá em Pinhais, na Vila Maria, lá na Vila Amélia, Otília Melo da Silva, né? Tem um colégio estadual com o nome dela, por tudo aquilo que ela desenvolveu dentro da educação, né? Deu aula para mais de 1.300 crianças, alfabetizou, enfim. E tem essa trajetória, porque todos nós, afros, né? Todos pretos e pretos, nós temos uma trajetória de vida difícil. Né? A abolição foi muito doída, né? Ela assinou, mas não assinou a nossa carteira de trabalho. No dia 14 de maio. A entidade O Negro tem uma frase importante sobre isso, que ela fala que a princesa Isabel fez a abolição, mas não assinou a carteira de trabalho. Exatamente. E tem toda a razão, né? Sim. Porque nós fomos para as periferias sem possibilidade nenhuma, né? De sustentação, moradia, né? Saúde, né? E aí o eurodescendente, o europeu, veio para o país e ocupou tudo aquilo que nós construímos com a nossa mão escrava. 270 milhões de africanos livres na África, não é, e escravo no Brasil, só no Brasil. Se imagina no resto do mundo. Né? O genocídio enorme da população africana escrava no mundo inteiro. E a pior escravidão, não é, foi no Brasil. Né? Que foi o último país a fazer a assumir, suposta libertação. Né? Que na verdade saiu de uma coroa, de uma repressão coercitiva, de uma coroa portuguesa, e caiu numa república escravagista. Né? Porque a nossa liberdade ainda não chegou. Por mais que nós temos constitucionalmente a questão constitucional da liberdade de direitos iguais para todos, nós não temos isso. Haja vista o que nós passamos dentro da política brasileira, da política paranaense e da política curitibana. Né? Uma total ausência, não é? Exatamente. E esse ano foi muito difícil para nós, né, em Curitiba, porque nós só elegemos uma mulher negra. Né? E a única pessoa negra dentro da Câmara Municipal de Curitiba. O que está errado? Sim. No universo de votos de 300 mil pretos e pretas que votam na cidade. E aí essa trajetória ela vem nessas lutas de questionamento desde criança. E quando eu fui atleta de futebol, né, dentro Você era zagueiro, atacante, qual que era a tua? Eu ia brincar com você, mas goleiro. A atuação, qual era? Eu sempre fui atacante, né? Atacante. Joguei no Grêmio, Fazia joguei no gol. Curitiba, joguei no Grêmio, joguei no Coxa, joguei no Vasco, né? Sim. E parei porque eu quebrei uma perna, porque botei um
um carro zerinho no muro. Um moleque de 17, 18 anos. Né? E aí decidi, depois disso, estudar. Depois que eu estudei, né, depois que eu parei de jogar futebol, eu caí como qualquer outro jogador de futebol que não tem jovem da prática do trabalho e da sobrevivência. Eu fui pacoteiro, fui garçom, não é? E ralando, como qualquer jovem preto com muita dificuldade, que mora na periferia, né? Vai a pé para estudar, economiza a passagem do ônibus para comprar comida, o almoço na hora do almoço. E aquela situação toda que todo brasileiro de pretos e pretas... Junta as moedinhas para comer um hot dog à noite, que é a janta. Foi a minha situação. O pipocão, né? É a realidade desse povo brasileiro. E as pessoas perguntam para mim por que o preto ainda não chegou na presidência da República ou nos grandes cargos desse país. Porque o problema nossa população, e isso é pragmático, os seus descendentes fazerem isso, é que nossa população não tem recurso, não tem dinheiro. Não pertence às famílias escravocratas, que elas continuam com uma oligarquia, né? Familiares, econômicas e políticas, que dominam esse país ainda. Nós temos um trabalhador na presidência da República, né? E olha que para chegar lá foi uma mobilização total de uma nação, né? Independente se ele seja de esquerda ou de direita, quando perguntam para mim, sabe, doutora, se você é de esquerda ou de direita, eu digo, eu sou preto mesmo. Entre a esquerda e a direita, né? Eu sou preto. E aí a gente vem nessa trajetória, lutando dentro dos movimentos, porque a minha base política toda ela foi feita dentro do movimento estudantil, depois sindical, que eu passei por sindicato, depois me formei em comunicação, não é, na CGT, na antiga CGT, e mas mais dentro do movimento estudantil, dentro da J8, né? A J8 é a juventude do MR8. Eu não era de esquerda, eu era de extrema esquerda, né? Nos anos 80 eu era de extrema esquerda, né? Fui para Cuba, né? Fiquei lá escutando. Vi o Fidel Castro palestrando lá 8 horas. Lá, não falei que era história viva, Nossa. né? Foi muito importante aquilo para nós naquele momento, naquela geração, que era uma geração que estava na redemocratização, não é? De direitos. Eu vi a Constituição Brasileira, eu estava na UNE na época, em 1988, foi proclamada, promulgada pelo Ulisses Guimarães. Sim. Eu estava lá no Congresso, estava na Câmara Federal, na galeria, com todos os outros estudantes, né, daquela época. Isso é uma memória única, né, Saul? Porque aquele momento de promulgação da Constituição Brasileira, nossa Carta Magna, que hoje, minimamente, eu sei que, né, com todo o processo antropológico, né, sociológico, mas mesmo assim tivemos um ponto, um marco regulatório. Né? E o Ulisses, né, foi muito interessante, né, a Constituição também, devido ao movimento negro. O MNU, naquela época da redemocratização, ao negro, outras forças, entidades nacionais do movimento negro, que fizeram pressão para que os nossos direitos hoje constitucional estejam presentes no Brasil, que é o artigo 5º, que fala que nós somos iguais em direito a todos. Né? Exatamente. Veio a Lei K.O., depois da Lei do Racismo, em 1989, que fui o primeiro deputado federal. Né? E por aí você vê essas situações todas. E essa luta nossa, ela não é uma luta só do preto e da preta. Não. É de todo brasileiro. Todo brasileiro de bem, seja ele azul, amarelo, vermelho, preto, branco, não interessa. Porque a nossa luta é uma luta pela dignidade e pelos direitos. Nós não queremos mais nem menos. Nós queremos a igualdade. É inclusão e igualdade. Mas segura aqui, Saul, quero também escutar agora da Cris, porque assim, eu acho que essa história, esse arcabouço que você traz, Cris, que também representa a pastoral afro-brasileira, também vem do Rio, né, Cris? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vem Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, conheço muito bem Baixada lá, Miguel Couto. Conheço também. Que eu digo que é a Baixada da Baixada, Nova Iguaçu, né? E como é que é a tua história, Cris, de toda essa movimentação também da pastoral afro? Você sempre foi da pastoral afro, ou teve também essa dimensão como o Saul teve, né, nessa movimentação aí? É interessante, né? Porque as nossas histórias são muito parecidas, né? De luta e de, enfim, né? Da gente estar entrando dentro dos movimentos aí com a nossa
história, mas a minha história vem de Maria Batista, que é a minha mãe, mulher negra nordestina. Que Salve morava Maria no Rio. Batista. Salve Maria Batista. Morava no Rio de Janeiro. Minha mãe era liderança comunitária dentro da comunidade São Vicente de Paula. Sim. E eu cresci, né, nessa comunidade ali, vendo a militância de minha mãe, né? Na época a gente não falava muito, né, do movimento negro, mas a minha mãe, como uma mulher negra, se destacava dentro da comunidade. Ela teve 3 filhos. E eu lembro da minha mãe me levar na Marcha das Margaridas, né, na Marcha das Mulheres. Tinha a antiga Ação Católica Operária, né, da Igreja Católica. Eu ia nas reuniões pequenininha, enfim, né, minha mãe já preparava a gente, né, para a luta. Então, isso eu aprendi muito com ela. E aí vim para Curitiba, né, eu sou mãe atípica, tenho 2 filhos, José Lucas e Ana Lídia. José Lucas tem uma doença renal crônica. E eu vim para Curitiba para passar 10 dias para fazer o tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, né, dele, e nunca mais voltei, né? Porque fiquei... Curitiba te encantou e você encantou Curitiba? Não, fiquei dependente do hospital, né? Eu morei 6 anos dentro do Hospital Pequeno Príncipe para tratamento, né? Mas a militância estava sempre ali presente, né, na minha vida. E aí quando eu tinha tempo, eu ia procurar os meus, né? As minhas amigas negras, meus amigos negros, saber do que estava acontecendo, que luta que estava atuando naquele momento. E eu encontro um grupo de teatro chamado Nos Partos, que na época, 2006, estava a Lei 10.639, né? Tinha sido promulgada pelo governo Lula. E a gente começou a trabalhar aqui no Paraná com a educação, nas escolas, né, a formação dos professores. E aí a gente tinha uma amiga chamada Lu Soares, a professora, ela é mestre em educação, e ela escreveu peças teatrais, né, para a gente compor, né, e fazer essa articulação da intolerância religiosa, das mulheres negras, né, do genocídio da população negra. Então, a gente começou a teatrar aqui no Paraná. Só para quem não sabe, só fazer ali um parênteses, a Lei 10.639 é um ensino de África nas escolas públicas. Exatamente. Quer dizer, em todas as escolas. Desde a educação infantil até, né, o ensino superior. Aí. Então, a gente começou nessa luta, né, digamos assim, de trabalhar com os professores da CED na época, né? E aí veio tomando uma proporção. Depois a gente ocupou o espaço do Guaíra, né? Tinha a Semana da Consciência Negra, né? A gente começou também em 2006 ali, ficamos acho que uns 4... Foi na nossa gestão, né? Minha gestão. Sim, eu lembro. A Semana Afro-Brasileira começou em 2003. Isso. Iniciou ali. Nós chegamos em 2006. No Guaíra, depois no Guairinha, né? E a gente ocupava, né? Acho que era 15 dias, se eu não me engano. 15 dias. A gente ocupava o Teatro Guaíra, né? Com peças teatrais, com dança, com poesia, né? Com toda essa arte que o povo negro sabe fazer. E aí, passou um tempo depois, eu fui convidada por uma amiga, né? Para fazer parte de uma reunião. Maravilhoso, né? Eu não sabia muito bem o que era, mas pensei, vou, né? Eu gosto de estar junto, gosto de estar atuando, né? Apesar de ter algumas limitações com a questão de saúde do meu filho, mas eu estava ali. E aí eu fui participar da reunião da Pastoral Afro-Brasileira. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. E aí foi lá na Mitra Arquidiocesana, eu me encantei com a proposta. Não estava atuando muito na igreja, né? Porque a gente sabe que tem questões muito tradicionais, né? E que a gente às vezes tem dificuldade de se encaixar, mas nós somos um povo que gosta de uma missa movimentada, dançada, bem celebrada. Né? Exatamente. Daí eu me identifiquei e falei, é aqui que eu quero ficar, e é ali que eu vou, né? E aí comecei a participar. Como eu já tinha esse engajamento na militância, né? Desde o Rio de Janeiro, eu gostava de ler, de escrever, de estar, né, me apropriando da política, né, das leis que favoreciam o meu povo. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E aí, acho que passou uns 3 anos que eu estava ali. 3 não, uns 2 anos. Eu fui convidada para ser a coordenadora da Arquidiocese de Curitiba e eu aceitei, né, com muito orgulho. E aí comecei a trabalhar com mais fervor, digamos assim, né,
ocupar espaços, né, fazer algumas movimentações com parcerias com o próprio movimento negro, porque a gente sozinho não é nada, Sim. fazer parceria com os padres, né? Participava dos congressos nacionais da Pastoral Afro, onde tinha entrada, né, de que eu poderia ir para estar dialogando, para estar aprimorando, para estar trazendo aqui para Curitiba. Eu não perdia tempo, né? Estava lá sempre. E, para mim, também uma coisa que me encantava muito, como eu disse, eu venho do Rio de Janeiro, e eu fui criada numa rua grande, enorme, era a Avenida Luiz Paulo Teixeira de Melo. Lembro até hoje, não sei quem é esse Luiz Paulo. Peraí, vai falando que eu já vou ver aqui. Mas, olha, foi incrível, porque tinha a Igreja Católica, que era a igreja onde a minha mãe, né, congregava ali, tinha a Igreja Batista do Pastor Paulo, tudo na mesma rua, hein? Sim. E o Centro de Terreiro de Dona Terezinha. E eu permeava por ali, né? Quando havia as novenas, né? A minha mãe gostava muito de fazer novena. Naquela época tinha muitas procissões. E aí a gente era bacana porque a Dona Terezinha se envolvia e ela ia rezar o terço com a minha mãe. Então eu fui criada, né, nessa união, né, de religiões, assim. Então nunca tive dificuldade para poder falar, ter esse diálogo interreligioso, né, para falar, para trazer, para conversar e bom, agregar, né? né, as religiões de matriz africana, que muito me encanta, né? São nosso berço, né? Sim, ancestralidade. De raiz, né? De então África. Não tinha como. E aí aqui em Curitiba, pela Pastoral Afro, eu posso fazer, né, isso acontecer de forma muito gratificante, né? Gratificante e assim espiritual mesmo, né? Porque você falou, a ancestralidade é muito forte, muito presente. Sim. E quando a gente se junta, soma, né? E ainda aquela mais, energia. Enfim, a gente sabe que Deus está ali com a gente, né? Ele não está lá em cima, ele está no meio de nós. E né? ainda mais onde geralmente são realizados os encontros, que é na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito e Santuário das Almas, que lá tem um fator histórico importante, grande para a cidade de Curitiba. Lá tem ainda negros e negras que foram, né, lançados lá, mais de 115... Se eu não me engano, são 118. 43 mulheres e 12 crianças. Homens fica numa faixa ali de 42 também, 43 por aí, mas há indícios ainda de que existem muito mais corpos negros que foram, né, sepultados ali. Uma gana que eu tenho, até falando com o falecido Padre Onofre, era da gente resgatar a história da Irmandade dos Pretos de São Benedito na cidade de Curitiba. Chegou a conhecer, Saul, a Irmandade dos Homens Pretos? Não chegou. Sim. A gente tem um advogado que é o Ney, esqueci Doutor Ney. Doutor Ney. Ele disse disse que os bisavós dele eram da Irmandade, né? Então, é um meio, né, da gente conseguir aí resgatar, né, talvez. Isso é uma história, procurar também, né? na Mitra Diocesana dados, né, para que a gente possa levantar isso e resgatar para Curitiba, né? Essa história, né? Que nos pertence também, né? Até porque Curitiba, para virar vila, né, Nossa Senhora da Luz, eles foram obrigados a criar um pelourinho. Então você vê como é que era a situação de Curitiba, né? E ali era o pelourinho, porque os senhores feudais celebravam na Igreja da Ordem. Exatamente. E ali ficavam os negros escravizados, né, aguardando. Então, E com a Irmandade, né? Foi criada a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Também teve a 13 de Maio, né? O Clube 13 de Maio. As Carmelitas. Teve mulheres envolvidas também, as Carmélias, né? Camélias. E, enfim, né? A gente hoje tem uma história em Curitiba do povo negro, mas que está muito invisibilizada, né? A gente precisa devolver essa história para Curitiba. Sim. Doutor Ney Moreira. Ney Moreira, isso. Ney Moreira. E eu acho que aquele nome que você falou da rua era de algum ator político, né? Branco, de preferência, né? Exatamente. Né? Mas, doutor Saul, diante de tudo isso, nós paramos ali, né, contigo também, né? Falando justamente
do processo histórico, dos acessos, né? Do movimento negro, de todo o histórico seu e a sua atuação, que foi assim ímpar, né, em relação ao Mas movimento. a minha atuação ela só é possível por conta do movimento negro, né? A gente tem a minha geração, ela é muito ligada a movimentos sociais, né? Então ela não é desassociada, até porque eu sou um homem negro, né? Assim. Então não tem como você Apesar que você está meio loiro com os cabelos, né? Então, Nem é branco, uma né? repaginada, É loiro, tá assim, loiro, né? tá Bem loiro. atual, né? Se me permita, doutor, né? Saúde, todo respeito. descolori o cabelo, porque o meu filho pediu, falou, pai, descolore o cabelo, você não vai ter mais cabelo mesmo. Eu falei, então tá bom, fazer uma graça. Aí coloquei, né? Ficou Eu bom. só cortei meu Rastafari na época por causa da minha filha. Sim. Ela, com 4, 5 anos de idade, ela falou, pai, eu nunca vi você sem cabelo. Sim. Tá bom, corta o cabelo. Eu falei, cortei. Aliás, eu sou doutor guiado Saúl pelos meus tinha filhos. os cabelos Saúl. Eu longos, lembro. né? Com Rastafari, Aham, assim. Sim. Muito bem. E aí o movimento negro naquela época era, assim como hoje, mas naquela época era muito forte, né? Tem uma geração, vários, né? Paulo Borges, enfim, as entidades ali, a CNAP, a Marcilene Garcia. Marcilene, que Mas está em Brasília. tá na África. Está na África. Tá na Ah, é África, verdade. então, Tá em Moçambique. Muitas entidades extremamente fortes, né? A O Negro veio para Sim. o Paraná, para Curitiba, né? Eu me filiei ao Negro naquela época. Porque eu entro no movimento negro em 2001. Em 2001. Uhum. Fizemos a campanha aqui depois, quando o Requião ganha em 2002. Sim. O segundo mandato do Requião. E ali, e a política ali está diferente, porque daí é o segundo mandato do Requião e o primeiro mandato do presidente Lula, né? Sim. E os movimentos sociais ali tiveram um grande papel fundamental nesse sentido. E aí começam as ações afirmativas. Para fazer as ações afirmativas, a gente estudou muito, né? Sim. Estudou muito, porque o Brasil tinha assinado um tratado numa conferência em 2000 de Durban, na África do Sul. Sim, exatamente. E aí foi quando o Brasil foi obrigado a fazer as ações afirmativas. Os estados não faziam. E aí no Paraná a gente caminhou nessa esteira junto com o movimento negro. Um de lá e outro de cá. E era o movimento negro, vocês conhecem, né? Sabe como é que é? Muito forte. Sim. Temos algumas diferenças internas, que é normal, comum Sim, e sim. normal, mas externamente é O ativo. objetivo, né? E alcança os objetivos. Sim, sim. Então, as cotas no serviço público, ela veio exatamente dessa premissa, né? Porque em Porto Alegre tinha as cotas no serviço público municipal há muitos anos, não é? E eu fui ver a lei, estudei a lei como é que era, como é que foi constituída. Aí eu constituí aqui, levei para o deputado Cartário, né? Que no bojo da lei ele coloca que eu que trouxe a lei, inclusive. E no meu livro agora ele escreveu, né? Uma dedicatória e também como é que ele entendeu aquilo, né? Porque naquela época, você imagina, o mundo era outro, né? Ali nos anos 2000, o mundo era outro. Então, as cotas no serviço público, que hoje, segundo a Secretaria de Informações da Secretaria de Administração Pública, são mais de 50 mil afrodescendentes que fizeram concurso público. E aí é em torno de cerca de 2,5% no impacto na economia do Estado, né? Porque as ações afirmativas não é somente ações afirmativas, ela mexe com a vida das pessoas, né? Sim. A questão socioeconômica, né? Um resgate, além de um resgate histórico, de uma dívida que a sociedade tem conosco, mas é um crescimento socioeconômico, né? E hoje está aí uma realidade, faz 20 anos. Sim. O primeiro concurso com cotas, eu me lembro quando foi aprovado, e foi aprovado em tempo recorde. O cartório apresentou em agosto, setembro, outubro, já estava aprovado na Assembleia Legislativa. E aí o governador da época, o governador Requião, que era muito ligado ao movimento social, porque, imagina, o governo dele tinha
nas principais organizações, negros comandando. Assim. Nizam Pereira, a Polícia Militar do Paraná era o comandante Xaxá, o Azor, grande Azor, era o chefe-geral da Polícia Civil no Paraná, enfim, o governo dele era composto por ditas minorias, sim, né, sim, sociológicas, não quantitativas, mas sociologicamente. Sim. E era um governo interessante. E o primeiro concurso ali foi de agente penitenciário. Né? Naquele momento, o estudo dizia que, não sei se mudou muito até hoje, que 70% da carceragem brasileira daquela época era composta por pessoas pretas. Então, mas só se deu essa vitória através da pressão do movimento negro. Sim, sim. Não é o Saul Dorval, e sim o movimento. Ele só foi um instrumento. Várias pessoas que contribuíram. Lógico, o movimento, luta, né? sim, é um movimento inteiro naquela época. Né? Sim. As outras ações afirmativas, da mesma forma, o SOS Racismo foi um debate enorme na Assembleia Legislativa do Paraná, que nós fizemos lá na época o presidente da Assembleia era o Herbas de Euripe Brandão, né? Que também, por conta do caso do Carlinhos, que era o filho da falecida Marlene, que era a camareira do Teatro Guaíra, irmã da Chile de Montenegro, você conheceu, doutor? E o Carlinhos foi assassinado por skinheads. E aí, ali a Marcelene Garcia ainda estava em Curitiba, com a entidade dela. O André Nunes, né, o doutor André Nunes também participou da nossa ação, né? E nós trouxemos a mídia do Brasil para cá. Assim? Né? Concentrou. E na época o secretário de Segurança Pública era o De Lázari, não é? E ele, inclusive, prendeu, desmanchou a quadrilha de skinheads daquela época, isso em 2004. E aí a ideia foi fazer o SOS Racismo. Quem participou disso também foi a comunidade judia, né? A comunidade judaica, o Clube Israelita. Ótimo. Né? E a comunidade... Que são grupos também que passam por situações de discriminação racial. Isso, e também os grupos de LGBT naquela época participaram, os grupos árabes também, enfim. Então, e foi na Assembleia Legislativa que ali surgiu, numa audiência pública, o SOS Racismo. Então, o movimento das minorias, né, e principalmente o movimento negro, se mobilizou para fazê-lo, né? Ótimo. E tem um jornal que está na biblioteca de Curitiba, que é o jornal Afro-Brasileiro. Lá você tem todos os agentes da época ali para formar o SOS Racismo. Inclusive, aí aqui eu faço uma homenagem póstuma, né, à nossa companheira a Dora Lúcia Bertulho, né? Dora Lúcia Bertulho, que faleceu recentemente. Que faleceu recentemente, ela estava na mesa defendendo. A Dora foi a precursora das cotas na Universidade Federal do Paraná. Se hoje é a Universidade Federal do Paraná, formou vários pretos e pretas, através das ações afirmativas de cotas, foi a professora, a doutora Dora Lúcia Bertulho. Muito bem. E, Cris, como é que está a pastoral afro hoje no Brasil e em Curitiba, no Paraná? Então, a gente hoje está se preparando, né, para um congresso nacional que vai acontecer em Belo Horizonte. Em julho, do dia 13 ao dia 15. O foco é muito interessante, né, porque foi através de várias reuniões e encontros. Negros e negras é o tema, tá? Negros e negras esperançar a vida antirracista. Oh, que maravilha, né? hein? Então, eu achei bem, né? O tema... Negros e negras esperançar a vida antirracista. A vida antirracista. Porque a gente sabe que é o nosso povo que está à frente, né? Sim. Das mortes, do desemprego, da fome, da falta de moradia, da falta de alimentação. Quem mais sofreu na pandemia foi o nosso povo, né? Haja visto aí que a gente teve que fazer campanhas enfim, né, para tentar sanar um pouco, né, dessas condições de vida que o nosso povo vive. Mas é isso. E a ideia hoje, então, da Pastoral Afro é a gente ter um tema, né, centralizador com que a gente dali parta para a gente trabalhar nas nossas trincheiras, né, esse tema do antirracismo, né? A gente precisa de uma sociedade que colabore, mas também que nos veja, né, como seres dignos de direitos, né, que somos.
a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa vida diária, né? A gente precisa dar essa ênfase. Então, o Paraná, né, tá junto nessa. Hoje a gente está em 5 dioceses: Apucarana, Maringá, Curitiba, Guarapuava e Londrina, atuando ali, né? Nós vamos ter um encontro agora do Regional Sul 2, que a gente chama assim, o estado do Paraná. As outras regiões também estão se articulando, né, para a gente preparar o nosso povo para participar desse Congresso Nacional. A gente tem uma estimativa aí de mais ou menos umas 200 pessoas para participar, né, desse congresso. Saindo do Paraná. Saindo do Paraná, a gente tem a perspectiva de, né, pelo menos umas 20, digamos assim. Mas a gente sabe que, né, é difícil da gente conseguir parcerias, né, porque não temos ainda subsídio financeiro para financiar a ida de todos, né? Mas a gente vai articulando aí, vamos se encontrando os nossos, né, digamos assim, fazendo parcerias para a gente garantir pelo menos, né, que umas 20 pessoas aqui do Paraná, né, consiga participar desse espaço, porque é muito importante, né, da gente também trazer depois segmento, né, dar segmento nesse tema de trabalho, enfim, de unificar as nossas ações, né, tanto na igreja quanto na sociedade, nos espaços onde a gente ocupe, na escola, na educação, na saúde, né, todos os locais aí onde a gente vê a necessidade da gente fazer esse diálogo antirracista. E Sal, vou repetir a mesma pergunta para você. Como é que está o movimento negro hoje em Curitiba, no Paraná? Olha, eu acho que o movimento negro hoje, Curitiba, no Paraná, ele está muito maduro, né? E tem uma geração chegando, né? Que é muito mais moderna que a gente, né? Tecnológica. Tecnológica. Eu já passei dos 50, né? Então, essa nova geração que está saindo das universidades, né? É importante. Só que o movimento negro, e aí eu me incluo nisso, tem que modificar o discurso para chegar nas periferias, para eleger pessoas pretas, né? Para eleger mulher preta, para eleger mais homens pretos, mais mulheres pretas, né? E que nós precisamos, isso em todos os municípios do Paraná. Por isso que a campanha de 2026 é um termômetro, é um divisor de águas para a população negra do país. Então, quanto mais candidatos pretos e pretas tiverem, melhor, sabe? E nós temos condições, não só numericamente no Paraná, porque nós somos 3 milhões de pretos e pretas, nós somos quase 2 milhões de votos, né, de elegermos uma bancada forte. Nós temos alguns companheiros nossos, como o Renato Freitas, que faz um excelente trabalho, mandato dentro da deputado estadual do Paraná. Estadual do Paraná, como também o deputado do Carmo, né, que é do DEM, que faz um grande mandato também. Ele é de Maringá, da região de Maringá. Isso, ele é de Maringá. Então você tem a Carol D'Artora, né, que no federal, né? Federal, que para mim deveria ter sido candidata a prefeita de Curitiba, né, mas o partido dela não quis, né? Mas eu tô à vontade aqui porque eu gosto muito da Carol, né? Sou amigo do Renato. Também dialogamos com eles todos. Eles são de uma outra ala do movimento negro, né? Mas eu tenho a maior admiração. Nós tivemos o Erivelto, né? Grande jornalista, figura, né? Foi o segundo preto, né? Prefeito da cidade de Curitiba. Também fez um mandato muito importante na Câmara Municipal. Mas você colocou 3 ou 4, 5 nas mãos como parlamentares. Nós precisamos de mais. Olha, gente, tá muito bom aqui nosso papo. Eu ficaria aqui mais, mas nós vamos ter mais momentos como esse. Nosso tempo passou assim rápido demais. Eu nem vi terminar. Daqui a pouco a diretora já está aqui falando com a gente para a gente, né, encerrar o programa. Mas eu queria pedir, né, tanto para a Cris quanto para o Saul, que são duas personalidades, né? O movimento, né, da Pastoral Afro, a história da Cris aqui, do Saul, que hoje descobrimos que ele foi jogador, né? De futebol. Saul tem 2 filhos que jogam. E tem os filhos que jogam, inclusive fora do país, né? Um está fora do país, terminou a carreira aí agora esse ano, e o outro está no Atlético, né? Sim. Muito bem. Queria pedir sua consideração final, então, sua mensagem também, Saul, trazendo, né,
o nosso agradecimento por, né, Saulo estar aqui em momento de recuperação da saúde, mas nos prestigiou com a sua presença. Muito obrigado. Né? E eu queria sua consideração, né, final. Eu de óculos escuros e bengala parece cego, né? Mas não, eu estou usando bengala porque a cirurgia foi muito forte, né? Então, sim. Tipo uma cesariana, assim, né? Que são 7 camadas que abriram para retirar a enfermidade. Mas estamos vivos ainda, né? Sim, com certeza. Bom, eu quero agradecer o convite, participar aqui junto com a doutora Cris, é uma satisfação enorme, né? Igualmente. O empoderamento feminino, principalmente das mulheres negras, é muito importante nesse país, sabe? Muito importante. Né? A mulher negra desse país é o que mais sofre, né, com a desigualdade, com o feminicídio. É uma coisa impressionante. Né? E nós temos obrigação, enquanto homens e homens pretos, né, de dar esse empoderamento. Né? Sim. Combater esse racismo, né, essa questão do sexismo, que é muito forte nesse país, né, nessa cidade, no estado, né, é uma cidade extremamente conservadora, né. Mas eu quero dizer o seguinte, viu, Eduardo, para a geração nova aí, né, você tem algumas referências, e essas referências são importantes para se colocar no poder. Exato. Referências de homens e mulheres pretas nesse estado, nessa cidade. Então, 2026, é importante que vocês apoiem as candidaturas de homens e mulheres negras nesse estado. Né? Porque eu tenho plena certeza que daqui 10, 12 anos teremos um presidente de república preto. Nós esperamos, né? Nós temos que lutar, e eu acho que sou convicto de que nós teremos governadores e governador do estado do Paraná. Prefeitos e prefeitas. Sim, nós temos prefeitos. Então, para a nova geração aí, né? Estudem, evitem as drogas, não é? E lutem para que a gente possa ter uma cidade, um estado, um país mais justo e igualitário. Obrigado. Muito obrigado, Saulo. Foi um prazer enorme dividir a bancada contigo, doutora. Doutora Obrigada. Cris Oliveira. Então, eu gostaria de fazer um convite, né, antes de encerrar a minha fala. Esse ano, como o Saulo falou, as mulheres, né, nós estamos em rumo à Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Né? Nós tivemos a primeira marcha em 2015, né? E agora, 2025, novembro, 18 de novembro, a gente está em rumo, né, a Brasília. A gente quer levar 50 mil mulheres, né, para Brasília. Homens podem ir também, não? Pode fazer, né, parte. Então, mas vamos apoiar as mulheres. O protagonismo, né, é o das mulheres. Vamos apoiar as mulheres. É isso. Como disse o doutor Saulo. Temos que apoiar. Pelo bem viver, né, de todas nós. Né? A gente sabe que nós mulheres estamos sempre na linha de frente. Né? A gente está ali. É a mulher que corre para lá, é a mulher que corre para cá, é a mulher que vai defender, é a mulher que vai cozinhar, é a mulher que vai cuidar, é a mulher que vai fazer tudo. Né? Então, a gente está aí reunindo, o Paraná quer levar 10 ônibus, né? A gente conta com o apoio, a parceria muito bem de vocês. É importante, né, que todos possam participar, que toda a sociedade possa enxergar essa marcha como, né, um local onde nós, mulheres, vamos poder falar, né, reivindicar. Esperamos que o presidente Lula e toda a sua equipe nos atenda, né? Nos ouça e também tome providências, né, quanto às situações de várias mulheres aí pelo Brasil afora, principalmente as mulheres negras. E a gente está se preparando para isso. Né? E também um outro convite, que aqui em Curitiba, dia 8 de março, nós teremos a Caminhada das Mulheres Negras, que vai acontecer ali às 9 horas. O local de saída é a Praça das Ruínas, ali do São Francisco. A gente vai fazer uma caminhada. 6 mulheres irão permear essa caminhada, né, para a gente falar sobre os espaços da mulher em Curitiba. E depois se encerra com a Marcha Nacional, né, das Mulheres em geral. Né? A gente vai ali na Boca Maldita. Então, a gente vai fazer primeiro esse ato com mulheres negras, né, e depois a gente vai se juntar com todas as mulheres e apoios e homens e crianças e jovens que quiserem somar com a gente no dia 8, né, nessa luta que é de todos nós. Queria agradecer, né, o Eduardo, esse espaço. Já me coloco à disposição, né, aí para outros eventos. Esse espaço aqui que eu acho que é muito importante para nós, o povo negro.
e que a gente possa, né, usufruir muito mais, né, que você possa Aqui é nosso providenciar espaço. mais Sim, oportunidades sim. como esta. E para a viu? voz e vez do nosso povo, esse movimento, Sim. né, que nós estamos fazendo mesmo de trazer hoje, né, sempre lideranças, né, negras e que, né, tem o arcabouço histórico, sobretudo, né, e a propriedade, né, de impactar tantas vidas que estão nos acompanhando, né, agora e também potencializando, porque a partir do Saul, a partir de você, Cris, eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas que estão também, né, olhando e potencializando, né, as suas histórias e pensando o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo e o que eu preciso fazer. Assim. Bom, muito obrigado, Axé. gratidão, Axé. né? Axé, força, luz e olha, né? Compartilhe. Aqui embaixo vai estar o contato da Cris também, vai estar o contato do Saul e veja bem, ó, ajuda lá na Marcha das Mulheres Negras, né? Pega aqui o contato da Cris, vamos juntos fazer essa força-tarefa, né? Esse movimento Pretrafro acontecer toda vez que você também compartilha e toda vez que você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau.